poxa, eu tive um problema na autoescola e consegui resolver. De repente, vamos lá, de repente pode te ajudar a resolver a sua situação. E eu, no meu pensamento, eu falei, eu vou esperar o processo terminar em fevereiro de 2024, vou dar início tudo de novo e vou começar do zero, vou fazer agora a coisa certa. Irmãos, quando foi em 2024, em março para abril, ele me levou até uma autoescola ali em São João de Meriti e se informou lá, explicou a situação. E quando a dona olhou meu CPF, ela falou assim: olha, a tua aula ela não foi cancelada, entendeu? O que você pode fazer é você fazer uma mudança de autoescola, você vir para cá e para que você possa dar continuidade ao seu processo. Irmãos, eu confesso, agora eu coloquei na mão de Deus. Eu tinha já colocado nas mãos de Deus e falei: Senhor, eu preciso, porque hoje a habilitação ela é um meio de trabalho, ela é uma fonte de renda, ela ajuda muito, entendeu? E a gente não precisa ficar aí correndo por aí pelas estradas da vida aí, fugitivo, né? Só quem tem seus carros aí sabe como é que é a prova aí fora. E consegui, irmãos. Ela terminei as aulas, fiz tudo certinho, ela marcou a prova. Irmãos, passei na prova teórica de primeira. Deus ele ali me honrou e eu agradeci muito o Senhor. Ela marcou a prova de moto. Irmãos, toda vez que eu ia fazer a aula, a prática ali no Carrefour, eu não fazia as aulas, irmãos, eu ficava olhando as pessoas que estavam fazendo prova para ver como é que era. E aquilo ali me batia uma ansiedade. O ex dele teve lá, ele viu como é que é, ele sentiu na pele como que é, pessoas sendo reprovadas por mínima coisa, irmãos. E aquilo ali me deixava mais nervoso ainda. Eu falava: meu Deus, não é porque eu tenho moto, eu ando de moto, será que está nas tuas mãos? Até que chegou um belo dia, irmãos, no dia 6 de junho de 2024, e o rapaz falou assim do Detran: se prepara aí e a lista é sua. E na minha frente tinha 3 que tinham sido reprovados na minha frente. E eu falei: meu Deus, está nas tuas mãos. Eu tremia, irmãos, eu tremia demais, entendeu? Porque era um sonho que eu tinha já mais de 20 anos, irmãos, e aquilo ali era um desejo do meu coração, poder andar certo. Não é só porque tirar uma habilitação andar certo, não. São várias coisas que formam a nossa vida para poder a gente andar certo na palavra do Senhor. Hoje a gente pode ver por aí nos carros de aplicativos, eles com a Bíblia no painel, né? Muitas das vezes andando errado, com o documento errado, andando todo errado, entendeu? E muitas das vezes a autoridade nos envergonhar, irmãos. Fala: você que é crente, você que é cristão, que era para dar exemplo, está andando dessa forma. Então, irmãos, eu sentei na moto ali, me ajeitei, me preparei ali e fui, irmãos. Aí entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e graças a Deus também consegui passar sem perder nada, irmãos. Ali foi honra e glória para o nome do Senhor. E agora vem o exame final, irmãos, que foi a de carro, que aconteceu no dia 5 de agosto de 2024. Aquilo ali para mim foi um privilégio enorme. E quando eu entrei no carro ali, eu convidei o Senhor para ir comigo. Eu falei: Senhor, senta aqui do meu lado, me ajuda, tira o nervosismo, me ajuda a alcançar isso aí, Senhor. E assim, irmãos, eu consegui passar para a honra e glória do nome santo do Senhor. Então, o sonho que Deus tinha na vida de José, ele se cumpriu. Ele se cumpriu porque ele fez a diferença. Mesmo passando por provas, mesmo passando por tribulação, mesmo sendo perseguido ali, né? Porque pela autoridade que Potifar tinha, irmão, Potifar podia ter mandado matar José. Mas só que José era um homem tão temente a Deus que eu não encontro aqui numa passagem de José em nenhum momento dizendo que José falhou na presença do Senhor, né? Eu não encontro aqui em nenhum momento dizendo que José murmurou. Foi louvado aqui essa noite, o mundo murmura-se tanto. Hoje, quantas vezes nós sabemos murmurar? Se o Senhor não nos concede algo hoje, a gente está murmurando. Se o Senhor, se está chovendo, a gente está murmurando. Se está fazendo sol, a gente murmura. Se está fazendo poeira, a gente murmura.
entendeu? Mas hoje Deus ele nos concedeu saúde para poder estarmos aqui na presença do Senhor, para honrar e glorificar o nome dele. Passamos por momentos de dificuldade, passamos, irmãos. Tem dia que dá vontade de sair correndo, tem dia que dá vontade de largar tudo, tem dia que dá vontade de chutar o balde, né, como diz aí fora, e sair. Mas o que nós temos a ganhar lá fora? O que nós temos, né? Então nós temos que nos posicionar e saber que Deus ele pode sim mudar a nossa situação. Deus ele pode sim mudar o quadro das nossas vidas. Porque Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, né? Por que Paulo disse isso? Porque, irmãos, tem muita gente fraca, tem muita gente doente, tem muita gente até que já dormiram na presença do Senhor sem a promessa ter se cumprido. Irmãos, aquele povo que Deus tirou do Egito, que Deus honrou, que Deus glorificou ali através da vida de Moisés, aquele povo tinha tudo para ser feliz. Aquele povo tinha uma promessa. Deus ele tinha uma promessa na vida daquele povo, mas aquele povo ele foi um povo ingrato, um povo murmurador, um povo que viu o mar vermelho abrindo de perto e pôde passar ali a seco. Mas quando atravessou o mar, não se esqueceram das beneficências que o Senhor fez na vida deles. E muitas das vezes nós recebemos algo do Senhor e viramos as costas para o nosso Deus. Muitas das vezes nós recebemos algo do Senhor, irmãos, e não sabemos mais agradecer. Muitas das vezes nós estamos aí no banco, desempregados, né? Culto de segunda a segunda, mas quando o Senhor nos concede um emprego, sumimos. Aí eu falo para você, a palavra do Senhor fala para você essa noite, em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor está encolhida para que possa ajudar, nem os seus ouvidos tampados, agravados para que possa me ouvir. O Senhor está todo o tempo para te ouvir, irmão. O Senhor está em todo o tempo para ouvir as suas orações, com seus momentos de enfermidade, seus momentos de luta. Mas só que lá na frente, irmão, vai dizer que os nossos pecados é que fazem a separação entre vós e o vosso Deus. E muitas das vezes nós erramos por falta de conhecimento. Eu erro por falta de conhecimento. A palavra, ela está aqui, irmãos. E muitas das vezes fica lá na restante a semana toda esperando eu vir só o domingo para a igreja para não poder pegar a palavra para ler. Então será que eu tenho me comportado como servo? Será que eu tenho sido um adorador na presença do Senhor? Será que eu tenho feito a vontade do Senhor, irmãos? Meu desejo é estar na casa do Senhor todos os dias, mas a minha carne, ela luta todos os dias para me não dar. A minha carne, ela fala, às vezes, a maioria das vezes, mais alto do que o meu espírito, porque é isso daqui, irmãos, que alimenta o espírito. É a palavra do Senhor que alimenta o espírito. Amém? Se nós não deixarmos de ler a palavra do Senhor, irmãos, só vai abrindo espaço para a carne. E quando a carne entra em operação, irmãos, é onde vem a fraqueza, é onde vem o desânimo, é onde você perde o desejo de estar na casa do Senhor, é onde você perde o desejo de adorar e exaltar aquele que te deu a vida, aquele que te deu saúde, aquele que não deixa faltar o alimento na tua casa, aquele que abriu a porta de emprego para você, irmãos. E muitas das vezes nós é que somos ingratos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mesmo aquele povo lá no deserto sendo ingrato, o Senhor não deixou sua sandália acabar, o Senhor não deixou suas roupas acabarem, o Senhor não deixou o sol queimarem, o Senhor não deixou a brisa da noite acabar com ele. O Senhor, ele providenciou tudo. Então, irmãos, quem tem promessa de Deus morre sim. Morre porque se nós não vivermos a promessa que Deus ele tem nas nossas vidas, nós vamos morrer no meio do caminho sim. Entendeu? Nós vamos morrer, nós vamos ficando pelo caminho. E assim foi acontecendo com aquele povo, irmãos. A Bíblia diz que saiu cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Era uma nação, era uma multidão, irmãos, que era para alcançar a terra prometida. Mas por causa do pecado, por causa da murmuração, esqueceram das maravilhas que o Senhor fez. Irmãos, foram morrendo tudo pelo meio do caminho, a ponto de Deus chegar para Moisés e falar: está vendo a terra que eu te mostrarei?
Somente tu verás, mas não entrarás. Somente Josué e Caleb alcançou a terra prometida. Sabe por que Josué e Caleb alcançou a terra prometida? Eles vivenciaram todos aqueles 40 anos. E antes dos 40 anos eles estavam no Egito também. Eles sabiam como era a conduta lá. Eles sabiam como eram tratados, chicoteados, escravizados. Porque, irmão, o povo hebreu, quando foi parar no Egito, era um povo próspero, era um povo abençoado, era um povo que tudo que colocava a mão prosperava. Então o faraó naquela época viu que aquele povo ele tinha uma grande valia para eles. Então eles deixaram de ser moradores para se tornar escravos, e ali foram escravizados durante 400 anos. Então aquele povo que estava no deserto, irmão, eles tinham que se lembrar do que eles viveram lá no Egito, já que o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de salvação, o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de livramento, né? E assim o Senhor fez, mas mediante aquela murmuração, mediante o que as pessoas ali, aquela multidão desonrava o nome do Senhor, o Senhor foi permitido, irmão, que ele fosse morrendo tudo pelo meio do caminho. E o Senhor, essa noite, Ele não quer que isso aconteça com as nossas vidas. Mas se a gente vivermos uma vida de qualquer maneira, irmão, nós vamos tudo ficar pelo meio do caminho. Entendeu? Então, a palavra do Senhor, ela liberta de todo o pecado. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Salmo 103, verso 4 diz assim: que enche tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Que enche tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, vamos falar coisas boas, irmãos. Vamos falar coisas que edificam, porque é muito fácil criticar o pastor Isaías se eu não sei o que acontece na vida dele. É muito fácil criticar o irmão se eu não sei o que está acontecendo com ele, irmãos. É muito fácil, né? Mas será que nós, no lugar de críticos, nós temos feito análise da nossa vida e saber se nós temos andado corretamente na presença do Senhor? Quantos hoje se encontram dentro da igreja, irmãos, frios, desanimados, abatidos, né? Pensando em parar, pensando em desistir, pensando em muitas das vezes até mudar de igreja, porque muitas das vezes nós só sabemos criticar a nossa igreja, mas não procuramos fazer nada para ajudar, irmãos. Entendeu? Não procuramos fazer nada para melhorar, para ajudar o nosso pastor, para poder ver o que está precisando. Conte comigo, né? Mas não é dessa forma que nós temos que nos comportar. O que nós temos que fazer é viver uma vida corretamente diante do Senhor e saber que a obra do Senhor não pode sofrer, irmãos, por causa da gente. Nós temos feito sim a obra sofrer, irmãos, e nós temos um preço a pagar por isso. Amém? Mas a obra do Senhor, ela é fiel para cumprir nas nossas vidas. Se nós hoje nos posicionarmos na presença do Senhor, Deus ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, irmãos. Amém? Que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor, que nós possamos crescer dentro da casa do Senhor. Eu congrego nessa igreja desde 2003. E às vezes ali eu converso com o pastor, falo que o pastor tem que abrir uma escola para obreiro, uma escola para diácono, né? Que a gente às vezes conversa com nossos irmãos aqui do grupo, e eu tinha perguntado até ao irmão Cláudio falou que estava nervoso em dirigir o culto. Eu falei: Cláudio, troca comigo então, você prega e eu dirijo, entendeu? Porque a gente sabe que não é fácil, irmão, dirigir um culto. Não é fácil você pregar, porque quem dirige o relógio parece que faz assim, ó, entendeu? E quem dirige às vezes é o desejo de dar uma oportunidade para todos, né? Mas não é dessa forma. Quando chegamos aqui, a história muda. É Deus quem dirige o culto. É Deus quem nos dá a oportunidade. Estamos aqui, irmãos. Me batizei em 2003, 18 de abril de 2003. A promessa de Deus na minha vida ministerial, irmão, ela só não aconteceu por causa das minhas atitudes, por causa dos meus altos e baixos, por causa do meu posicionamento do Senhor. E o que eu tenho feito?
A análise hoje é para a minha vida, irmãos. O que eu tenho feito para melhorar o meu desempenho dentro da casa do Senhor? Amém? Às vezes chego do trabalho, irmãos, eu sou vencido pelo cansaço. Às vezes eu chego do trabalho, eu sou vencido, irmão, pela carne. Às vezes eu não consigo falar assim, eu vou ali no pontinho ajudar nosso pastor Isaías ali, eu não consigo vir aqui na terça-feira. Mas, irmãos, a falha está em mim, né? Porque às vezes a gente trabalha, irmão, de domingo a domingo, a gente madruga aí, ó, tem que sair cedo porque tem que bater ponto, porque chega no final do mês a gente quer estar com o nosso dinheiro na conta para pagar nossas dívidas, né? Nós temos que comer, nós temos que nos vestir, né? E muitas das vezes, quando não viemos, às vezes somos criticados, às vezes somos caluniados, mas às vezes ninguém vai lá na tua casa perguntar o que está acontecendo. Às vezes ninguém vai lá na tua casa perguntar por que você não veio ao culto. Hoje nós temos um meio de comunicação muito fácil, irmão, é o telefone. O telefone hoje, o WhatsApp, a vida social, ela serve para desviar ou serve para também, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então nós temos que saber separar aquilo que está nos destruindo, mas também tem coisas que nos edificam. E às vezes a gente pegar o nosso telefone e ligar para o nosso companheiro que não vem a um culto de domingo, que não vem durante uma semana, 2, 3, 4, 5, perguntar o que está acontecendo, irmãos. Nós não fazemos isso, né? E às vezes a gente só critica, o irmão está lá, às vezes enfermo, às vezes precisando de uma palavra, precisando de uma oração, e a gente não vai lá cumprir o ID do Senhor. Porque vir para a igreja e se mostrar que é crente é muito fácil. Quero ver ser crente lá fora e se comportar conforme o Senhor tem feito a ordenança para nossas vidas. Amém? Evangelizar, precisamos pregar boas novas. Eu passei em Miguel Couto, eu vi ali uma igreja ali, fazendo um culto ali na praça ali, e pessoas ali observando a obra do Senhor ali. Irmãos, precisamos despertar. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos estar enquadrados na palavra de Paulo, ali que escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Nos examinar a si mesmo. Precisamos nos examinar todos os dias, irmãos, e ver o que está errado nas nossas vidas e procurar acertar para estar dentro da obra do Senhor. Amém? Que Deus possa continuar falando na vida dos irmãos. Eu peço por alguma falha, mas é esse o caminho que eu quero seguir, irmãos. Estar na casa do Senhor até Jesus voltar para buscar a sua igreja e fazer a obra dele também. Peço oração por mim, pela minha família, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.